Votos cordiais de saúde e paz a todos. Tema que nunca se extingue e que exige de nós o máximo em termos de reflexão para vivências mais felizes. De forma incômoda, ao falarmos da família, iniciamos dizendo que Deus é soberanamente justo e bom. Diante desta frase, olhando para muitos núcleos familiares, repletos de desafios dos mais diversos, nem sempre conseguimos ajustar em nossa mente, na nossa visão, esse conceito que a doutrina espírita traz de forma tão enfática, já no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Mas para entendermos a complexidade da família, a viagem deve ser outra. Devemos viajar pela realidade do espírito. Talvez compreendendo o espírito na perspectiva da doutrina, enxergar a família agora nos proporcionará uma visão por demais diferenciada, o que nos fará refletir sobre a nossa posição dentro desta célula tão importante para o nosso avanço evolutivo. Porque tem horas, de verdade, que parece que ao invés da gente avançar, a ideia é que a gente recua diante de alguns sentimentos e emoções que temos no contexto familiar. O espírito são os seres inteligentes da criação. Assim coloca os espíritos superiores na obra primeira da doutrina espírita. E na medida em que refletimos, fica fácil compreender que nós não somos detentores de todo o saber, mas que, como ele é o ser pensante, o ser inteligente, é através do exercício da inteligência um dos elementos que faz com que esse espírito venha evoluir. É tão real que os espíritos vão falar que há duas asas importantes para o crescimento e a evolução do ser: a asa do intelecto e a asa dos sentimentos. A asa do intelecto, ela fica muito clara para nós quando nós olhamos a própria história do espírito reencarnante, desde longe, nas suas primeiras experiências materiais, onde não conseguia decodificar com muita clareza os fenômenos que surgiam. Mas pouco a pouco, diante dos desafios que se apresentavam, um exercício extremo deste espírito, vencendo as suas próprias limitações, faria com que ele galgasse pontos que seriam marcados na nossa história. A idade da pedra, por exemplo, o surgimento do fogo depois da pedra polida, e assim nós iremos perceber que, na medida que os desafios se apresentavam, aqueles espíritos, num esforço profundo e extremo, conseguiam modificar o meio para solucionar as problemáticas exteriores, fazendo daí que no campo do pensamento, que é o ser inteligente, ele conseguisse avançar de forma robusta nesta asa, que era a asa do intelecto. Essa realidade, ela nos acompanha até hoje e ainda há de nos acompanhar durante muito tempo. Há pouco tivemos um exemplo muito palpável para todos nós, quando, diante de um vírus imperceptível aos nossos olhos, o mundo parou. E aqueles que traziam a experiência nos campos do laboratório e da pesquisa voltaram-se unidos em busca de uma grande solução. Se percebermos, inclusive, de forma quase paradoxal, são nos momentos de grandes dores coletivas que a humanidade se junta, esquecendo as suas diferenças aparentes, em busca da solução no coletivo. E aí vamos entender que um dos mecanismos naturais, ou seja, se é natural, ele é divino,
um dos mecanismos divinos é proporcionar ao ser estas dificuldades e dar a ele o livre-arbítrio para que no exercício da sua inteligência ele de fato consiga romper com os limites dantes impostos e agora que serão suplantados. No campo dos sentimentos, a situação se torna um pouco mais complexa, porque saindo da experiência do instinto, passamos o passo das sensações. E essa ficou muito marcado em todos nós, que marca talvez aí instinto e sensação, o campo da animalidade que norteia muitas vezes a nossa vida. O instinto pela sobrevivência fazia com que nós pensássemos em nós primeiro, porque é assim que acontece, é esse instinto da necessidade de seguir adiante e, obviamente, tomar conta do seu próprio clã. Era difícil ter uma perspectiva mais geral, é quando se organiza-se em sociedades ou até mesmo em clãs, nos dando uma ideia mais alastrada desse sentimento, ou melhor, deste início de sentimento. Porque dentro do processo do instinto vem as sensações que são importantes. Porque agora a gente não agia só por sobrevivência. Agora a gente gostava de alguma coisa. E na hora em que a gente gosta de alguma coisa, que toca as nossas sensações de forma positiva, nós avançamos. Quando toca de forma negativa, nós recuamos e criamos o receio, o medo, enfim. Mas, mais avançados, neste processo daquilo que nós gostávamos, surgiu uma força, um impulso, que é algo que nos joga para a frente, que deveria ser comandado pela razão de fato, e em especial quando mais sublimado o amor, mas são as nossas paixões. E diante disso fica a pergunta, e as paixões são boas? As paixões são más? O que elas são de fato para todos nós? Ora, a paixão seria aquele campo da sensação um pouco mais, vamos dizer assim, experienciado de forma repetida, que nos dá o desejo de ir e novamente fazer aquela mesma experiência. Frequentemente, no primeiro momento, é algo que nos atinge de forma positiva, mas quando essa paixão perde, ou melhor, ela não está sob o comando da razão e do sentimento nobre, ela se torna nociva para o indivíduo que é portadora desse elemento. E aí é onde talvez marque de forma indelével a vida de todos nós espíritos, é a paixão que nos impulsiona em todos os setores de nossa vida. Indiscutivelmente relacionado ao nosso orgulho e especialmente ao nosso egoísmo, a paixão muitas vezes nos impulsionou a tomar atitudes tanto ontem como hoje que fogem ao bom senso e à razão, não obstante nós não conseguirmos perceber com clareza, porque o que nos importa é a execução daquilo que nós somos apaixonados. Esse é o ponto. E é exatamente nesta perspectiva de compreensão do espírito que veio desde as experiências do instinto, passando pela sensação e da paixão, que essa divindade, que é soberanamente justa e boa, proporciona a este espírito a condição de reencontrar o resultado das suas ações. Que eu poderia talvez substituir a palavra ação, reencontrar o resultado das suas paixões. Esse é o ponto. Não com o objetivo de puni-lo, mas acima de tudo para que ele experiencie o resultado daquilo que ele causou. Porque muitas vezes nós estamos tão presos ao fato em si que esquecemos as consequências, porque são experiências muito rápidas em nossa vida, de grande intensidade, mas não temos tempo de rever o resultado daquela ação que nós tomamos. E a doutrina espírita, de forma muito clara, nesse livro primeiro, que é o Livro dos Espíritos, vem nos falando desse mecanismo extraordinário, porque é exatamente através desta experiência que só acontece e ocorre quando há pessoas de nosso convívio, que esta asa, que é a asa do sentimento, começa a ser exercitada. Não tem como exercitar o amor quando se encontra em total solidão. Fechado numa caverna, meditando, não funciona.
É necessário no convívio com as pessoas, porque são as paixões diversas que entram em choque, ora em acordo e ora em desacordo, gerando consequências. E a divindade, então, nos possibilita a experiência de revermos tudo aquilo que fizemos, mas com o objetivo único de fazer com que o Espírito agora encarnado, recebendo novamente ou de retorno aquilo que ele praticou, ele reflita. Porque não há nada melhor do que a possibilidade de refletir. Mas essa condição divina de ir e vir. Então agora nós conseguimos entender as duas asas. As asas do intelecto, com as problemáticas que se apresentam, e é importante que se diga, problemáticas exteriores, e como aquelas interiores também, como exercício para nós. E do outro lado, a experiência do convívio. Jesus, quando se apresenta, ele coloca para todos que a lei verdadeira, que resume todas as outras, é a lei de amor, é de uma profunda simplicidade e num paradoxo extremamente complexo, porque este amor, inclusive aos nossos olhos, ele precisa modificar o conceito, porque está relacionado normalmente à nossa horizontalidade, nos afetos, nas paixões. Mas não era esse amor que ele falava. É um amor que faz com que a gente amadureça e consiga alcançar patamares de renúncia que só o verdadeiro amor consegue proporcionar. É aí, neste cenário, que nós estamos transitando, que precisamos reencontrar indivíduos e situações que nós alimentamos ao longo do tempo, gerando consequências diversas. E é nesse cenário que surge aquilo que nós hoje, ou melhor, na história da humanidade, chama-se família. É um encontro de espíritos que transitam da mesma forma, do instinto em busca do sentimento sublimado, mas que estão debaixo do mesmo teto. E que essa inteligência suprema, que é soberanamente justa e boa, dentro do quadro das nossas ações que foram experimentadas, impulsionadas pela paixão, elegem os espíritos que por ora nos são mais caros no campo das consequências, para que possamos nos reencontrar debaixo do mesmo teto para reajustar essa história. Então, na verdade, ali não há só um grupo que caminha junto há muito tempo, mas tem um objetivo superior de rever essas paixões que ainda hoje vigem em nós dentro da área da psicologia chamada de inconsciente. Porque às vezes irrompe ações, palavras, atitudes que lá adiante a gente bota a mão na cabeça e diz assim, mas eu não queria ter feito. Eu não queria ter dito. Porque, na verdade, quem falou naquele instante foi o homem velho. Esse ser apaixonado, e eu gostaria que a gente entendesse de paixão como essa força que nos impulsiona diante de aspectos da vida e que volta à tona nessa nova experiência, causando ou fazendo com que ressurja aquelas marcas que já existiam nesses indivíduos que compõem a nossa estrutura familiar. Daí os cenários das famílias, elas vão se enquadrar de uma maneira muito específica e dificilmente a gente faz essa relação. A maioria de nós espíritas aqui esquece de estudar o capítulo 5º do Evangelho, porque a gente só fala de provas, de expiações, num contexto individual, e esquece que ela se encontra como um mecanismo também coletivo. Quando falamos de parentela corporal e parentela espiritual, aquelas que são ligadas apenas por laços consanguíneos e outros por laços profundos, na verdade, este conceito está atrelado a esse capítulo 5º. Porque há famílias em processos de expiação, há famílias em processos de prova, e há famílias outras que recebem espíritos difíceis para que para um sirva de prova e para aquele que reencarna a oportunidade de aprender algo diferente. Então, na hora que nós entendemos que o conceito que vale para o espírito
É o mesmo conceito que vale para a coletividade chamada família, e as coisas começam a se desvendar aos nossos olhos. E os muitos porquês que a gente levanta começam a ser explicados através desta perspectiva. Porque na medida em que a gente age, gerando consequências positivas e negativas, a divindade, simplesmente educadora como é, faz com que a gente se reencontre agora em processos diversos. E aí a gente olha para a família e começa a pensar. Bem, acredito que aqui há inúmeros, todos que aqui estão representam as suas respectivas famílias e podem agora fazer essa análise do quão o conceito de provas e expiações estão atreladas a ela. E nessa justiça divina que nós falamos ser ele soberanamente justo e bom, este resultado que está diante dos vossos olhos, estas ações que geram questionamentos e às vezes dói profundamente em nós e nós não sabemos de onde vem desse ontem e desse hoje, porque nós não podemos colocar tudo na condição do ontem. Está lá também exposto nesse capítulo 5, as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Agora fica fácil a gente ver o cenário. Porque tem pessoas que a família, indiscutivelmente, em tese, ela vai iniciar naquele momento do encontro dos cônjuges que formará e que trará os filhos mais adiante. Aí tem pessoas que lá na frente dizem, mas rapaz, eu não sei como é que eu casei com fulano. Nem com fulana, né? Eu estou falando isso vice-versa. Como é que pode? Pode, por isso. Por estes ajustamentos que se faz necessário, porque isso é um ciclo, e nós poderíamos eleger qualquer ponto do ciclo para iniciar a análise. Podemos iniciar a análise daqui da Terra para o que vai acontecer nas próximas encarnações e podemos eleger a erraticidade já como resultado de uma reencarnação e aquilo que é analisado, para depois ser planejado o retorno. O contexto família ele se torna complexo porque é necessário que cada um consiga amadurecer nesse entendimento que é um espírito em busca de perfeição, jogando luz sobre as próprias sombras. Só que não é assim que acontece. Normalmente nós somos impulsionados pelos ciclos naturais da vida e essas atrações acontecem pela lei de causa e efeito. Temos os problemas, surgem os desafios, nós nos preocupamos sempre lançando sobre os outros essa responsabilidade e esquecemos de refletir do nosso papel. O nosso papel como indivíduo dentro desse contexto família, porque eu vim na posição que eu vim. Eu não poderia ter vindo o pai ao invés de ter sido o filho. E esse é o ponto que o espírita deve então refletir. Por que o desenho é este? Quais foram as tramas do ontem que me levaram ao cenário de agora? Mas não é para tentar cascavelhar no sentido de entender quem fez o quê. Mas é na condição de entender o que é que eu posso fazer daqui por diante, porque o do ontem eu queria dizer que o resultado já está aí. A síntese de todas as nossas experiências já está aí nesse núcleo familiar que a gente está convivendo. Para que a gente consiga, na família, exercitar as duas asas. A asa do intelecto, diante de problemas que surgem, inclusive dos pais que encontram ali naqueles filhos o amor, um sentimento totalmente diferente, de total entrega, e que diz assim, agora eu preciso ir além, fazer mais para proporcionar a este serzinho inocente, coisas que antes eu não precisava, mas agora eu preciso. Isso é uma experiência ancestral. Quando a gente olha para uma leoa lambendo o leãozinho, a gente vai ver esse mesmo fenômeno repetindo-se quando, no momento em que se tem a criança, se coloca ela em cima da mãe e só falta a mãe lamber do mesmo jeito. É um ciclo e um sentimento surge. E ali o passado ainda não se fez presente, por isso a divindade perfeita e justa, fazendo com que brote um sentimento profundo de total entrega de vida àquele ser. Porque é o reajuste
diante daquilo que vai se apresentar daqui a alguns anos, foi exatamente aquele momento, aquela experiência do gestar, que fez com que laços fortes se formassem para suportar as provas que virão depois. Porque num planeta de provas e expiações, a maioria das nossas famílias apresentam desafios. Não tem como. Porque muitas foram as nossas paixões, muitos foram os nossos desregramentos, e nós influenciamos a muitos. Há aqueles que leem a pergunta do livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam em sua vida? Sim, muito mais que imaginais, a tal ponto que são eles que vos dirigem de ordinário. A gente só esquece que todos nós aqui somos espíritos e influenciamos uns aos outros. E esses processos geram essas consequências. E em nome deste amor divino, para possibilitar a paz que todos nós desejamos, nos colocam de novo debaixo do mesmo teto, passando por esta experiência. Agora, de trabalhar o intelecto, repito, para proporcionar, talvez, ao meu inimigo, a tantas situações que tem ali, o melhor possível. Do outro lado, na outra asa, agora compreendendo a necessidade que o indivíduo tem de orientar este ser da melhor forma para que ele tenha o melhor tipo de vida, esse indivíduo vai trabalhar o campo dos sentimentos. Inclusive, até a inocência da criança nos joga ou nos confronta em relação a isso. Porque o que para mim é tão lógico, para uma criança talvez não seja, porque ele não tem a sua estrutura cerebral preparada para tal, e eu preciso voltar ao campo, entre aspas, da ignorância e agir assim, dando um norte. Não coloque o dedinho na tomada, senão vai dar ruim. Só que você não fala, você grita logo não, e é um impulso em busca de salvar a vida, mas isso está em vários aspectos. Percebamos a inteligência suprema trabalhando em favor deste grupo para reajustar aquelas ações pretéritas equivocadas através do amor na atual experiência. Então, diante disso, vamos encontrar, recapitulando, provas e expiações e aqueles espíritos missionários. E eu vou explicar os missionários em que patamar se encontra. Então, diante agora, eu tenho as provas. E o que são as provas para o espírito? Estou falando da individualidade, depois a gente pensa na coletividade. Para o espírito, a prova será o exercício pelo qual ele necessita fazer para superar os seus limites no campo intelecto moral. Da mesma forma. Do mesmo jeito que nas cavernas se vencia, pouco a pouco, as dificuldades do meio, agora teremos em contextos familiares as provas. E essas provas elas vão ser exteriores e internas. Externas em termos do meio, onde nós estamos reencarnando, aquele núcleo familiar, e os espíritos falam de forma enfática. Até o meio social, socioeconômico, ele fez parte do planejamento reencarnatório. Então isso é um recado que a espiritualidade já nos passa. Aos pais que se angustiam porque não podem dar tudo aos seus filhos, isso também foi planejado. Tudo, absolutamente tudo. O que faz com que agora todos trabalhem em busca de uma melhora. Além disso, agora eu terei as provas que são aquelas que vão trazer os traços do ontem, que vão exigir de nós essa superação. E aí entra nós espíritas. Que tipo de tutores espíritas, pais espíritas estamos sendo? De não entender que ali não é seu, em termos de posse, mas é uma oportunidade que Deus está nos dando de reaver as nossas ações do ontem. E entender que este período inicial da vida, ele é extremamente fértil, é a terra fértil do semeador que saiu a semear, de jogar as sementes corretas, que dentro em pouco irão crescer, se Deus permitir, aprofundar na terra fértil, para quando chegar a adolescência e a juventude, e o homem velho surgir com toda a intensidade, haja a possibilidade do reequilíbrio, e agora com ele, com o livre-arbítrio, possa optar pelo melhor caminho. Vejo nesta situação, neste ponto, inclusive, pais que falham em muito neste processo. Mas eu gostaria
de me concentrar nos pais espíritas, ou que pelo menos tenham conhecimento da lei da reencarnação. Esse é um momento fundamental, porque esse espírito volta muitas vezes com receio. Não sei o que estou dizendo, André Luiz vai falar isso. Volto ou não volto? Aí tem umas chamadas hoje, se não me falha, quer dizer, vai falhar a memória, com certeza, porque não é bem minha área, mas é crianças de alta necessidade, aquelas que ficam ligadas à mãe o tempo, afastou-se da mãe, chora, entra num processo assim, que tem que estar no braço da mãe o tempo inteiro. Não sei se o nome é esse de altas necessidades, mas é algo semelhante. Eu sei que elas têm uma necessidade imensa da presença, óbvio que a psicologia vai estudar, vai trazer as suas teorias diversas. Porque uma tem, outra não tem. Será que é só genético? Não. São espíritos que têm receio de voltar. Porque volta ao palco terreno, às vezes nos braços daqueles que lhe foram inimigo, num cenário completamente predisposto à nova queda. E aí aceita pelos acordos que houveram, como nós vamos enxergar, quem já teve a oportunidade de ler Ave Cristo, vai ver lá, Quinto Varro, um espírito já em estado superior, mas pede a oportunidade de voltar à Terra para aquele cenário ainda do cristão que eram devorados pelas feras, para salvar um espírito do seu filho que ainda não havia despertado para o cristianismo. No início logo do livro, a gente percebe que ele vai e encontra este espírito lá nas arenas, rindo dos cristãos que estavam sendo devorados pelas feras. E ele se aproxima do próprio espírito do filho, que não o percebe pela diferença de vibração. O filho se afasta, vai para uma determinada região e lá ele se faz ver para o espírito. O filho chora, o pai também chora, Quinto Varro, e ele diz: nós iremos voltar ao palco terreno. E eu pretendo lhe apresentar, seguir esse rumo do Cristo. Não será fácil, porque nós não teremos riqueza. Voltaremos numa situação muito difícil. 20 anos se passaram para a reencarnação do filho. Então vejamos que o cenário que hoje nós temos em família não foi um acaso. Então está difícil, o cenário é difícil, eu queria que fosse melhor, eu queria que estivesse, esse é o cenário perfeito. Destas condições que a gente tem. Porque diante da sabedoria divina, por isso que começamos a palestra dizendo que Deus é soberanamente justo e bom, é porque dentro daquilo que nós necessitamos para acertar as contas com a nossa consciência e não com o próximo, esse é o melhor cenário para que a gente adquira todos os valores que nos faltam, para a gente poder voltar ao plano espiritual em paz com o que a gente fez, caso a gente cumpra com aquilo que foi acordado. Então estas crianças que têm essa condição são esses espíritos. E havendo o acordo, volta a este cenário. Então as provas, repito, são externas e as provas são essas internas. E num mundo convidativo como está, imaginemos qual não é difícil a missão destes tutores, que deveriam aproveitar desde cedo para fazer o que o Cristo disse: deixai, pois, que venham as minhas criancinhas, me apresentem a elas. Porque não adianta, tem pessoas que têm tudo, mas não conseguem perceber e acham que não têm nada. E vão se entregar a situações desesperadoras, piorando e muito a sua condição. Então este momento, deste início dos 7, e segundo Manuel Filomeno de Miranda, vai se estender até o início da adolescência, quando a glândula pineal começa a atuar de fato, é onde se encerra o ciclo de fato da reencarnação. Ele agora está na Terra de verdade, vem à tona o homem velho. E aí surge a famosa adolescência, né? Só tem um detalhe, nós que já passamos por ela, a gente sempre pula essa etapa, né? É engraçado, né? Pai e mãe é assim. Quando passa da adolescência e os filhos estão chegando, ele nunca passou pela adolescência. Quem estraga esse conceito é a avó, né? A avó e a avó é que estraga tudo. Porque eles são as testemunhas da adolescência dos pais. Por que você está reclamando? Você fazia pior. Não é? É a hora em que você entrega. Mãe, por amor de Deus, ajuda.
não é? O pai, não fale besteira, não, ajude. Porque a gente esquece, e é o momento agora onde vai ter os conflitos, onde é confrontado, onde às vezes vem sentimentos que não conseguem se explicar, e a gente passa a ter mais afinidade com um, menos com o outro, às vezes com os dois, mais ou menos afinidade. Isso nada mais é do que o passado, e é nesse instante que surge a necessidade da sabedoria do Evangelho, onde veio o amor, que precisa enxergar ali o Espírito. Mas quem precisa ser modificado nesse instante não é o indivíduo que passa pela problemática, é o tutor. Porque agora ele tem que usar ferramentas diferentes daquelas que um dia foram utilizadas. Por isso, para educar em casa, é preciso que o indivíduo se eduque. Ele supere, inclusive, as próprias paixões, em detrimento da educação, educere, tirar de dentro, purificar a vida daquele que está sob a sua tutela. Porque nós não sabemos, ainda bem, quais são os traços negativos que esse indivíduo trouxe, porque no campo da prova, bem como no da expiação, mas em especial da prova, esses traços difíceis, que são para os tutores um grande desafio, é o resultado, muito provavelmente, da vossa influência em outras existências. Isso está tanto no campo da relação homem-mulher, marido e a sua respectiva esposa, na relação dos pais com os filhos. Alisson, seja claro, ora, aquele indivíduo que hoje eu o estimulo a ser, por exemplo, materialista, aquele que passa por cima de tudo e todos para conquistar os seus objetivos, será talvez o meu marido, a minha esposa, de amanhã, ou meu filho. E agora eu vou ter que arcar com as consequências de uma criança, de um jovem, ou de um adulto jovem que pouco me dá importância, porque ele está muito mais preocupado com outras coisas na vida. E a lei divina, que desde o primeiro mandamento diz que a gente será, entre aspas, punido na terceira e na quarta geração, nos fala que nós iremos sofrer a consequência daquilo que estamos impondo a esses espíritos. Dá para perceber a justiça divina? Está difícil em casa? Pensa nesse cenário. Pode ser a prova, mas uma prova que foi plantada em coletivo nesse passado. Não surgiu do nada. Há famílias que passam por situações expiatórias. Essas são mais difíceis ainda. Porque são situações que a gente não consegue superar nesta existência. Alisson, não supera? Infelizmente não. Pode ser aliviado por um processo de compreensão, de renúncia, de total humildade. E aí você vai conseguir perceber a situação pela ótica do resgate, e isso nos alivia, porque quando nós olhamos pela ótica da revolta, perguntando por que na minha família, por que comigo, isso torna a situação extremamente mais pesada e complexa. Mas é o mecanismo divino fazendo o reajuste. Porque fui eu, talvez, aquele indivíduo que, usando das minhas paixões inferiores, tenha aliciado, tenha feito com que o indivíduo ficasse tão apaixonado, e depois eu puxei o tapete de tal forma que o indivíduo enlouquecido foi lá e jogou-se de um prédio. É bem verdade que a responsabilidade, ao final, é do ser, porque cada um age por si. Nós não somos responsáveis diretamente pela ação dos outros, mas somos muitas vezes corresponsáveis. E neste processo da corresponsabilidade, amanhã será aquele filho que nasce em situações extremamente difíceis, paralisia cerebral e tantas outras situações que nós ficamos perguntando. E é engraçado, porque como desperta ainda mais o sentimento de amor e de busca de cuidado, porque aquele resultado foi nosso. Não foi dele. E todo o cenário familiar, todos os indivíduos que fazem parte dessa família fizeram parte daquele enredo, sem exceção. Portanto, diante desses dois grupos de família,
do qual acredito que abarque, se não 100%, 99,9% das famílias num planeta de provas e expiações, nos faz refletir qual a melhor atitude que nós devemos ter diante desses cenários. Diante da prova eu fujo? Será que diante do processo expiatório eu abandono? Porque esse abandono, ele será apenas temporário. O melhor momento de aproveitar é agora. Esse é o ponto difícil para cada um de nós. Principalmente num planeta, melhor dizendo, principalmente numa sociedade cuja tecnologia chegou a um nível que facilita a nossa vida, não nos dando condições de sofrermos, tanto quanto nós sofríamos, por exemplo, em tomar um banho frio em dias de chuva como aquele que passou-se agora. Antigamente a gente ia, quando queria vencer o frio, não sei se já aconteceu com vocês, mas minha infância já aconteceu. Ia no fogo, a aguinha quente, botava no balde e você tomava um banho de cuíca, mas pelo menos era morna. Não é? Depois que inventaram o tal do chuveiro elétrico, é uma maravilha. Agora é uma maravilha até o momento em que queima a resistência. Quando queima, você, rapaz, vou tomar banho hoje nada. Né? Por que eu estou dizendo isso? Parece uma brincadeira, mas o excesso de conforto fez com que a gente perdesse as resistências. E muitas famílias têm sido comprometidas exatamente por conta disso. É difícil a gente suportar hoje outro indivíduo ao nosso lado que nos gera dificuldade, mas nós esquecemos, e eu queria deixar isso muito marcado na nossa conversa de hoje, que essas dificuldades, provavelmente, elas são frutos das nossas experiências anteriores. E que o ideal é que, enquanto se tiver força, deve-se lutar por se manter. E se alguém acha que eu estou falando algum absurdo, para eu não sair aqui carregado de obsessores chateados comigo, dizendo que é uma visão minha, há um livro muito bom chamado Tramas do Destino, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, onde narra um conflito em família. Naquele período muito grave que aconteceu da hanseníase, da lepra, vou usar o termo, no nosso país. Então, uma jovem casa com um rapaz de boa família. Só que este rapaz, ele se desvirtua com os seus compromissos matrimoniais. E ela, casada agora, sofrendo, em determinado momento, a mãe desencarna. E a mãe apresenta-se para ela e fala para ela sobre família. E sobre a relação dela com o marido. E ainda bem que é ela que está falando, não sou eu, vamos ouvir o que ela diz. A entidade silenciou ante a brilhante manhã que as inundava de beleza e logo depois prosseguiu. Sacrifício doméstico é cruz libertadora. Os homens, sedentos de gozos e iludidos em si mesmos, simplificam soluções, separando-se do cônjuge problema e adiando compromissos resgates. Ouçam com bastante cuidado o que ela está dizendo. Sedentos de gozos e iludidos em si mesmos, simplificam soluções, separando-se do cônjuge problema e adiando compromissos, resgates. Transferem realizações, tecem complicadas malhas de fugas em que se enredam. Enquanto houver força, deve alguém porfiar no matrimônio sem esperar reciprocidade. Ela foi muito clara. Enquanto houver força. Enquanto houver força. Que é vamos dizer que é um ponto de inauguração da doutrina espírita. A doutrina inaugura isso. Porque antes se tinha aquela visão de que não pode de jeito nenhum. Mas a doutrina ela também não chega a ser volúvel ao ponto de dizer está difícil, então separa logo que está tudo certo. Não, porque a gente acabou de entender que este espírito vem para um processo de evolução nos dois campos, do intelecto e do sentimento. E que a gente agora vai rever na família essas dificuldades. Se reencarnar é difícil, reencarnar com esses indivíduos em nosso cenário é mais difícil ainda.
Então imagine o trabalho da espiritualidade para que nós estejamos juntos com as nossas famílias na atual existência. Pedido por nós. Não, Alisson, não foi, eu não pedi não é possível, pediu. Não sou eu que estou dizendo não, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, dá lá uma lidinha, ingratidão dos filhos e os laços de família, está lá escrito. A dor é tamanha que a gente pede para retornar, mesmo nesse cenário. Alisson, era nesse cenário? É nesse cenário, eu estava com amnésia. Não é possível, não. Não é porque tem gente que diz, eu não acredito que eu pedi isso. Eu disse, mas pediu. A nosso benefício. E esse é o ponto. Porque a parte principal é a gente entender que a dificuldade deste cenário está a nosso favor, tanto quanto a falta de uma vacina, tanto quanto a falta de algo que nós temos um problema e precisamos resolver. Basta que a gente comece a trabalhar nesta perspectiva. Quando eu estou na família enfrentando este desafio é aquilo que me falta. Por isso que o problema não é o outro. Agora o problema sou eu. Não estou dizendo que sou eu que estou causando. Eu estou dizendo que o problema sou eu na falta de capacidade de compreender e suplantar o problema. Quando alguém me trata mal, me taxa de algo, faz alguma coisa, o problema é da pessoa. Não é meu. Mas na medida em que eu agora me desequilibro diante daquilo ali, então tem alguma coisa. Onde eu preciso de fato me trabalhar. Então, na verdade, os demais da família falam sobre nós. A família fala sobre nós. Não sou eu que estou falando sobre eles. São eles que me mostram, de fato, como eu sou. Por isso que a gente vive dizendo, né? Que na casa espírita, meu irmão, minha irmã, que maravilha, chega em casa. Vai ver em casa. Não tem gente que diz isso, né? É tão bom, vai ver em casa. Porque aqui a gente afivela a máscara. Mas na família não, a gente convive. Ninguém é profeta em sua terra, né? É isso que acontece. Por isso o desafio maior é esse. Mas olha que beleza, é nessa justiça que faz com que a gente comece a encarar agora esse contexto dessa forma. Então, enquanto houver força, façamos a nossa parte. E a beleza, inclusive, é da racionalidade porque nos dá um limite. E até neste limite, às vezes, não havendo mais força, a gente se afasta, porém não com sentimento de ódio ou de revolta. Porque, de fato, essa história vai ter que ser refeita em novo momento. Tem gente que quando fala isso chega a agonia. Calma, gente, não precisa ser como marido e mulher de novo, não. Pode ser como irmão e irmã. É porque o pessoal acha que é assim, a lei obriga você a voltar. Você vai voltar como marido e não precisa, não. Às vezes acontece. Mas às vezes vai ser a mãe com o filho, o pai com a filha. Há desenhos, entendam que o objetivo da reencarnação não é dar errado. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, porque vive num processo de uma dificuldade tão grande que diz assim, isso não é possível, não, porque a minha foi desenhada para dar errado. Não, foi desenhado para dar certo. Agora, é preciso que para dar certo a gente não entenda o dar certo é sem sacrifício. Esse é o ponto. Algum tempo atrás, quando se falava em perda de peso, tinha como perder peso sem sacrifício? Hoje já tem, mas antes não tinha. Não é verdade? Tem até com sacrifício financeiro, mas de si não. E ela continua. Vínculos familiares são opções evolutivas e experiências em que transitamos em forma de parentela carnal para atingir a pureza na fraternidade espiritual que nos espera. Então, os vínculos familiares são opções evolutivas e experiências em que transitamos, né, em forma de parentela carnal. Por isso, cônjuges difíceis, ingratos, adúlteros, agressivos, obsessos, ao invés do abandono rápido, puro e simples, que mereceriam sofrer, devem nos inspirar, enfermos que são, misericórdia, tratamento e ajuda.
E tem gente que diz que cristianismo é fácil. E tem gente que diz que espiritismo é light. Que é o que a gente escuta hoje. O espiritismo é, sem sombra de dúvida, o cristianismo redivivo. E o cristianismo, ele traz na base a renúncia e o sacrifício. Enquanto nós não atingirmos esse patamar, a nossa história irá continuar até atingirmos o ponto exato desses dois adjetivos que precisamos adquirir. É desconfortável ouvir, incomoda, dói. Mas essa história que nos incomoda e que dói já vem, gente, ao longo do tempo. Não nos deixemos abater quando ouvimos esse tipo de coisa. Mas, Alisson, eu já larguei no caminho. Era o melhor que você podia fazer naquele momento. Esse é o ponto. Mas não significa dizer que a partir de agora, na medida em que a gente reavalia o contexto familiar e quanto ele é importante para mim, como espírito em evolução, a gente haja da mesma forma. Todos nós devemos olhar para trás e nos arrependermos de muitas situações em família. Vamos acabar com essa história de dizer assim, não sinta culpa. Você não deve sentir. Veja, o indivíduo que não sente culpa, com todo respeito, mas num conceito médico, ele é um esquizofrênico. Ele não tem sentimento. Ele repetiria os mesmos erros. Não vamos pensar assim. Nós temos sim pontos equivocados. Todos nós. Mas a misericórdia de Deus é tamanha que nos reúne novamente em família. E nos dá a chance de sermos diferentes dia após dia, na medida em que a gente galga a compreensão. Então agora, compreendendo este cenário de que são todos espíritos que vêm de um passado, que somos todos iguais, no processo dos nossos apaixonamentos e escolhas equivocadas, estamos juntos agora, reunidos, para de fato, em nome de um amor que supera e que suplanta, reajustarmos a nossa história. Isso é família. É por isso que na terceira situação, provas e expiações, e na terceira situação, que são hoje missionários, eu gostaria que a gente entendesse missionário não como indivíduos, como um Chico Xavier, porque até isso para uma família era difícil. Imaginem receber em casa, como uma criança, um Chico Xavier da vida. O quanto esses pais não teriam que renunciar. O quanto ia ter que ouvir de lição de moral. Então, até nesse processo, mas eu gostaria de entender esse em contexto do missionário que eu estou falando, são aquelas famílias que parte dela vive em sintonia, em equilíbrio, até que chega um espírito que parece que destoa do grupo. Lá está escrito no Evangelho que são espíritos endurecidos que pedem à divindade a oportunidade de ter bons pais, para que possam beber da fonte de uma nova forma de ver e de viver no mundo, tornando-se prova para esses pais e esses irmãos. Mas para este espírito é uma chance importantíssima de receber sementes que até então não haviam sido plantadas. Vejamos em tudo a sabedoria divina, para que dê certo. Diante disso, vamos enxergar a nossa família agora. Que tipo de família nós temos? Provacional? É expiatória? São esses espíritos que chegam, vamos dizer assim, nesse grupo de família? Aí sim, a gente vai começar a perceber que há um propósito nessa estrutura que nós estamos vivenciando. Mas, Alisson, o que é que eu posso fazer para melhorar? Não se espanca ou não se afugenta as trevas espancando-a. É necessário ligar a luz, acender essa luz. Os espíritos nos solicitam, tomou consciência, eu deveria ter feito, e vai chorar agora. Não volta mais. É daqui para frente. É preciso o principal, mudar a si. Porque o exemplo arrasta. Mostrando daí o verdadeiro sacrifício que tem que ser. Não é querer impor a um filho ou uma filha, seja lá o que for. Mas é preciso que eu agora consiga compreender, em especial, quebrar a barreira do tempo em termos de família.
Como assim, Alisson? Às vezes, há situações expiatórias que a gente começou a resgatar agora e ainda passará 2, 3 reencarnações no mesmo contexto de família, sofrendo as consequências daquele ato lá de trás. Até chegar um momento em termos uma família de fato equilibrada. Porque foi algo tão grave que aconteceu ontem, que só as reencarnações sucessivas juntos têm a oportunidade de apagar e de reequilibrar. Não é tão rápido assim. Às vezes é uma existência inteira de ódios, onde a gente tenta matar, maltratar, machucar, e isso depois na espiritualidade vira um peso, e aí volta para a próxima encarnação, e aí eu sinto uma repulsa por aquela pessoa, saio de casa, numa próxima encarnação a gente volta, tem a mesma repulsa, mas aí eu não saio mais de casa, já melhorou. O problema é que nós queremos solucionar problemas de séculos, às vezes de milênios, numa existência. Quebremos agora essa barreira, mas ao mesmo tempo comecemos imediatamente a nossa própria transformação. Nesse cadinho que vai aos poucos tirando as impurezas. Acendamos a luz. Façamos o evangelho no lar, mas olha, se eu faço só, é melhor só. Porque há espíritos que chegam, que buscam auxiliar. Convide os seus, mas ninguém vai. Não tem problema. Você convida. Não é uma obrigação. E se um dia forem, não é lavagem de roupa suja. Está vendo? Foi para você a mensagem de hoje. Acabou de destruir o trabalho da espiritualidade. Eles passam décadas tentando juntar todo mundo. Quando junta, rapaz, essa mensagem foi para você. Não foi. É para a gente. Cada um interpreta na condição que consegue e puxa para si. Aos pais, vão aos seus filhos. Falem do amor que vocês sentem. Saiam desse pedestal. Falem dos seus medos e receios. Em especial, mas Alisson, ele nem me ouve, mas tem um momento especial que o Espírito Manuel Filomeno, no livro Temas da Vida e da Morte, nos fala. Ele diz assim: até na adolescência, chegue ao lado da cama do seu filho, quando ele estiver dormindo, e converse com ele. Porque enquanto o corpo dorme, o espírito está desperto. E ele escuta com profundidade aquilo que lhe está sendo dito. Só que o corpo desligado não reage. Então ele vai ouvir. E fale do seu sentimento por ele. Do quanto foi bom recebê-lo nessa encarnação, mas o quanto tem sido difícil quando ele age desta ou daquela forma. E diga da necessidade de reatarem os laços na atual existência. Manuel Filomeno de Miranda diz que esta atitude vai ficar sendo trabalhada no seu subconsciente e em que em momentos de vigília isso vem à tona, muitas vezes melhorando o espírito. São mecanismos que a espiritualidade nos proporciona para que a gente consiga aproveitar ao máximo esta experiência extraordinária, porém desafiadora, que é a família. E não tenhamos dúvida que aquele que mais compreende, mais responsabilidade tem de fazer diferente. Há momentos que iremos chorar sozinhos, às vezes sentindo desamparo, acreditando que estamos a sós nesta guerra que travamos com aqueles, mas não é verdade, porque fomos todos tutelados, houve um credenciamento, houve crédito, espíritos credenciaram a nossa volta e esperam de nós esta sintonia para nos dar sustentação diante dessas provas redentoras que é a família. Façamos a nossa parte, enxergando agora provas, expiações, mas que é necessária para todos nós, de maneira que possamos sair daqui vitoriosos, dizendo que fizemos o nosso máximo em detrimento daquele grupo. Que possamos então cumprir com as nossas obrigações de espíritas. A todos, saúde e paz.